Boa noite, toca. Boa noite, já tá de noite, gente. 6 horas já. Boa noite, toca. Boa noite, boa noite. Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim: ei. Fala de novo: ei. Acorda. Beleza? Tem uma galera dormindo aí. Fica acordado. Liga mais a luz aí. Deixa só um pouquinho. Não precisa muito não. Só um pouquinho. Só pra não ficar tão escuro, porque senão dá um soninho. Beleza? Vocês estão bem? Caramba, tem muita gente que eu nunca vi na vida. Que massa. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Tu tá comendo um pastel, irmão, no meio da pregação. Pode comer, pode comer. Você tá com fome, tá tudo bem. E inclusive, hoje a gente vai falar sobre fome. Olha pra pessoa que tá do seu lado e pergunta: você tá com fome? Aí pode responder com sinceridade, tá? Tá com fome? Eu profetizo que a pessoa que está do seu lado vai pagar um rodízio de carne hoje para você, ou de sushi. Você escolhe. Amém? Galera, vamos lá. Hoje, o que eu quero com vocês aqui é tentar responder a uma pergunta. E a pergunta é: como ter mais fome de Deus? Porque sempre que eu converso com vocês, eu percebo dificuldades para manter disciplina, para manter o coração desejoso de Deus. Ou vocês estão até orando, até lendo a Bíblia, mas vocês não estão com o coração aquecido. Aquilo já se tornou uma tarefa religiosa, parte da rotina, não tem mais aquela paixão que já teve. Eu fiz alguns gabinetes essa semana e o papo era: eu já fui alguém mais intenso na minha vida com Deus, mas agora eu não sou intenso como eu já fui. Eu já fui mais entregue, mais mobilizado. Eu tinha uma vida mais amorosa, apaixonada, viva, assim, poderosa com Jesus. Mas isso foi mudando. Eu estava conversando com alguns jovens aqui da nossa igreja e eles estavam falando isso. E aí a gente tenta discernir, olha, nem só dos grandes momentos a gente vai viver daqueles momentos também onde a gente não sente muita coisa, mas nós também podemos diagnosticar que muitas vezes nosso coração não está aquecido, não é porque Deus está ensinando alguma coisa diferente para nós, mas sim porque nós estamos nos abdicando da nossa responsabilidade, da busca, de realmente ser intencional na nossa busca pelo conhecimento de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu preciso começar com uma cena. Imagina, você chega em casa e aí você abre a geladeira. Quem nunca viveu isso assim? Você chega em casa, abre a geladeira para pensar. Isso acontece com vocês, não é só comigo, porque eu sou maluco. Eu abro a geladeira para pensar. Às vezes, eu não estou pensando em muita coisa. Eu só vou lá na geladeira, abro, dou uma olhada em tudo que tem lá e fecho e saio. Isso já aconteceu com vocês? Alguém já fez isso ou é só comigo? Eu sei que eu sou meio doido. Eu acho que alguém deve ter pensado aí. Isso acontece comigo, mas isso não exclui que você também tem problema. Eu acho que é. Eu acho que eu tenho um problema, mas isso acontece com você também. Isso significa que você tem problema. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você tem problema. Você tem problema. Manu, você tem problema. Bia, você não tem não. Mas quem nunca chegou em casa, abriu a geladeira, olhou tudo e pensou assim: poxa, não tem nada para comer. Só que a geladeira está cheia. Já passou por isso? Você olha para a geladeira está cheia, tem um bocado de coisa lá, mas você pensa assim: nossa, não tem nada para comer. Não tem nada. Porque o que é que você quer mesmo? Uma comida fácil. Fácil. Porque às vezes tem lá todos os ingredientes para você fazer uma comida complexa. Mas o que é que você quer? Você quer uma comida pronta. Você queria uma comida que já não precisa de trabalho, de engajamento, de parar, de fazer. Não, você quer uma comida fácil. A grande questão é: tem comida lá. O problema não é a falta de comida. O problema não é a falta de comida. O problema são dois, na verdade. O primeiro é que
Muitas vezes nós estamos acostumados a um evangelho... Não, ainda não chegou nessa parte não. Já vocês estão adiantando, tem calma. Presta atenção. O problema são duas coisas. Primeiro problema, nós estamos acostumados com coisas rápidas. A gente quer coisa rápida. A gente quer coisa que produza resultados instantâneos. A gente quer buscar e a gente quer o arrepio. A gente quer a emoção e quando a gente não encontra a emoção, a gente quer trocar de culto, trocar de igreja, trocar de amigo, porque a gente quer sentir, afinal de contas. Esse é o primeiro problema, mas tem um segundo problema. É que às vezes a gente abre a geladeira, como naquela primeira cena que eu montei na cabeça, a gente não está com fome, a gente só quer pensar. A gente só está distraído. E agora eu quero conectar isso com a sua vida espiritual. Porque você tem Bíblia, você tem igreja, você tem louvor, você tem acesso, mas talvez o que você não tenha seja fome. Talvez é isso que te falta. É isso que está faltando ser despertado dentro da tua alma, do teu interior. Pô, tu tem uma igreja massa, tu tem amigos cristãos, a música não é ruim, é boa, os pregadores não são ruins, comigo de exceção, mas os outros são muito bons, mais ou menos. Mas a gente tem acesso a tudo isso. Nós temos acesso pleno à presença de Deus. Mas ainda assim, a gente não está satisfeito. E a gente não tem fome da coisa certa. Nosso coração está vazio, a gente tenta suprir, mas ainda assim, a fome que deveria ser de Deus é de tudo, menos dele. Então a pergunta que eu preciso te fazer hoje não é: você está vindo para a igreja? Está vindo para o culto? Não, não é essa a pergunta. O que eu quero perguntar é: você ainda deseja Deus? Você converteu, você entregou sua vida a Jesus, mas hoje você ainda deseja Ele? Ou você só se tornou um cara que vem à igreja, uma moça que paga de crente nas redes sociais e tem algumas mudanças de hábitos porque você deixou de fazer algumas coisas que você fazia e agora faz outras, mas assim, desejo de Deus, fome de Deus, de estar com Ele, de conhecê-lo, pô, isso eu não tenho não. Eu só sou evangélico. Porque é possível estar perto e não ter mais apetite de Deus. E aí eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem lá em Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Diz assim, você pode acompanhar aqui se você quiser também, mas eu prefiro que você abra a Bíblia. Faz tanto tempo que você não abre. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Preste atenção agora. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz, e eu oro para que ela seja eficaz no coração desses adolescentes. Me permita pregar com ousadia, Senhor, nessa noite. Não para que eu convença intelectualmente eles, ou faça eles acreditarem nas coisas que eu estou falando, mas para que eles tenham um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Por favor, que as minhas palavras nessa noite não sejam
do meu próprio coração, mas que venham do seu, Pai. Assim como Jesus fazia, o teu filho. Nos ajude. Em nome de Jesus. E a toca diz, amém. Esse texto, pode deixar ele aí na tela, vejam. Esse texto é um texto duro, né? Em todas as outras igrejas do Apocalipse, Jesus ele traz um elogio e depois traz um confronto. Ele puxa a orelha. Mas Filadélfia é a mais amada, Éfeso é a do primeiro amor, mas Laodiceia, ela só tem aperto de orelha. Do início ao fim, não tem elogio. E aí ele começa ali, olha, no versículo 15. Ele está dizendo, olha, essas palavras são do amém, da testemunha fiel, verdadeiro, soberano da criação de Deus. É Jesus que está falando com a igreja. Pensa, Jesus está chegando para falar com você hoje aqui. E ele chega para falar com você, ele diz essas coisas. Como é que você reage? Ele começa dizendo, eu conheço as suas obras. Mano, eu conheço as suas obras. Pode dar dois tipos de reação na gente. Ou a gente se alegra por saber, Deus me conhece. Ele conhece meu coração. Ele sabe quem eu sou. Glória a Deus. Salmo 139, ele conhece tudo a nosso respeito, a nossa entrada, a nossa saída, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece toda. Pô, que massa. Deus te conhece. No embrião da sua mãe, no seu embrião, quando estava dentro da barriga da sua mãe, você já era conhecido de Deus. Quando os teus ossos foram formados no ventre da sua mãe, mano, Deus já te conhecia. Como ele fala ao profeta Jeremias, quando você ainda estava no ventre, eu te escolhi, designei profeta às nações. Caramba, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus me conhece. Massa. Mas ele está trazendo uma outra perspectiva aqui. Ele está dizendo, eu sei como vocês vivem. Eu sei dos seus pecados. Eu sei do seu coração. Eu sei da forma como você tem administrado a tua vida. E ele fala, olha, eu sei das tuas obras e eu sei que você tem uma característica. E essa característica tem que alarmar o nosso coração. É uma carta lida em voz alta diante de todo mundo por Jesus. E Jesus chega e diz, olha, você não é frio e nem é quente. Você é morno. Você é morno. Vamos tentar entender. Laodiceia era uma cidade rica. Eles tinham tinta, eles tinham confecções de roupa, eles tinham várias coisas. A gente vai ver aquele pobre, cego e nu, tudo tem uma conexão. Mas aqui em relação às águas, é porque Laodiceia, ela não tinha água lá. Eles tinham que transportar a água, que vinha de fontes termais. Sabe o que é uma fonte termal? É aquela água quente que sai da terra. Pronto, então, ele está dizendo, olha, tem dois lugares que trazem água para Laodiceia. O primeiro é a água fria, que vem das montanhas, que vem de Colossos. É uma água que traz refrigério e tal. Mas tem um outro tipo de água, que vem de Herápolis, que é outra cidade. De Herápolis vinha água quente. Então, tinha dois tipos. Só que no meio do caminho, essa água que saiu quente, ela ia esfriando. E ela chegava em Laodiceia morna. E aí, Jesus usa dessa figura para ministrar no coração deles. Porque, vejam, Jesus ele não vai chegar em você e falar um bocado de coisas complexas. Não, Jesus é pessoal. Então, ele fala de um jeito que você vai conseguir entender. O problema é que muitas vezes a gente está com ouvidos tampados ou sensibilidade comprometida para entender que Deus está falando. Deus está falando. Deus não quer complicar a sua vida, não, mas Ele quer que você pare para realmente discernir o que é que Ele está falando com você. E aqui Ele está falando, olha, tem algo para vocês. E esse algo se conecta com algo que vocês têm aí, é a água. A água fria, a água quente e a água morna. E aí Jesus vai dizer, a água morna para mim dá ânsia. Ânsia de vômito. Eu estou a ponto de vomitar vocês. E qual é o grande problema? Ele não diz, olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca aleatoriamente. Ele diz, olha, porque você é morno. Não estou dizendo dos não cristãos, porque a gente pensa isso, né? Os caras, as mulheres que não seguem Jesus e fazem coisas terríveis lá fora, pecados terríveis, esses são os que Deus vai vomitar. Não, ele está falando aqui com a igreja, ele está falando com crente, com gente que segue Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês, não os que estão lá fora, vocês
eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque Jesus é amor? É. Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é santo, ele também é justo, ele também é verdadeiro. Não é um amor desacompanhado de verdade. Jesus era cheio de graça e de verdade. As duas coisas caminham juntas. Ele é amoroso, mas ele também é santo. E se ele que é santo vive dentro de você, alguma coisa precisa ser diferente. É necessário que a gente encontre o nosso lugar na nossa caminhada com Deus do jeito dele. Por isso Jesus faz esse diagnóstico. Ele está dizendo, eu conheço as obras de vocês, eu vejo o pecado de vocês. Deus, ele conhece a nossa dor, ele conhece os nossos momentos de fragilidade, ele é manso e humilde para cuidar de nós, mas ele também é um Deus zeloso. E ele pede que a gente viva a nossa vida com temor, para honrá-lo, para sermos obedientes e darmos glória para ele através da forma como a gente vive. A igreja está sendo repreendida aqui. Olha, vocês se tornaram mornos. E olha o que ele diz. O morno é inútil. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor que você fosse uma coisa ou outra. Mas esse meio termo, isso é um problema para mim. Essa falta de paixão, essa apatia espiritual, essa falta de intensidade, para mim, isso é um problema. Você pode estar vindo à igreja, você pode estar frequentando o GR, você pode ter mudado algumas coisas na sua vida, mas tudo isso foi motivado porque agora você tem um novo grupo de amigos ou porque Jesus, ele realmente tem mudado quem você é? Mudado tuas prioridades, mudado teus conceitos, mudado o que é bom e atrativo e o que é mal e repulsivo. A gente precisa avaliar, galerinha. O que é que a gente realmente veio fazer aqui? Por que a gente realmente se tornou um seguidor de Jesus? E aí eu queria trazer 3 pontos. Primeiro, sobre esse texto. Jesus, ele não aceita mornidão. Não tem como caminhar com Jesus e ser morno. Você vai ser vomitado. Apocalipse 3,16. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso aqui não é leve. Jesus não está dizendo... Isso aqui não é Jesus dizendo, vocês podem melhorar. Isso aqui é Jesus dizendo, isso me causa repulsa. Ele não está falando com gente perdida, ele está falando com gente da igreja. Ele está dizendo, o problema não é que vocês abandonaram Deus. O problema é que vocês perderam a paixão, a intensidade. Vocês perderam o ânimo, a busca, vocês perderam. Vocês estão só empurrando com a barriga. Eu não gosto disso. Isso causa repulsa em mim. Deus é digno de filhos apaixonados por Ele. A gente canta aqui, só quero a Ti, nada mais. Mentira. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Mentira, porque você depois vai para o banheiro e se masturba. Mentira, porque você não aguenta ficar sem aquele beijo na boca daquele boy lá do colégio. Mentira, porque você insiste em coisas que você sabe que são pecado, que Deus não se agrada. E mesmo assim, você insiste, porque no final das contas produz algum tipo de prazer e satisfação no seu coração. Ser morno não é cair em pecado. Ser morno é viver sem paixão, e é isso que ele está falando. É viver sem amor por Jesus. Cair, todo mundo vai cair, gente. O apóstolo João vai dizer que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Cair, todo mundo vai. A gente vai ter pecado. Mas tem que ser um acidente. Tem que ser tentando acertar, acabei vacilando, tropecei e caí. O problema é que a gente se acostumou em ser morno. Eu peco às vezes, Deus me perdoa, eu vivo esses altos e baixos, a salvação é pela graça mesmo, e aí eu vou me acostumando com essa vidinha mais ou menos medíocre, sem viver nem o ápice da paixão, do amor por Jesus, do comprometimento com Ele, mas também eu não sou um pecador escrachado, né? Então pelo menos eu não sou Ele, a gente vive por comparação. Só que a nossa referência não é o outro, a nossa referência é Jesus. E aí você começa a questionar,
Você diz, pô, eu estou cantando, mas não estou sentindo. Eu estou orando, mas eu não estou desejando as coisas que eu estou orando. Eu só estou verbalizando palavras que eu sei que crente fala. As nossas orações estão vazias de propósito, significado. Por que eu estou orando isso? Você está, mas você não está. Você está lá orando, está com o joelho no chão, está com a Bíblia aberta, mas às vezes completamente desconectado das palavras que você está dizendo. É só um momento religioso. Talvez você esteja aqui hoje, mas por dentro você esteja, tanto faz. Talvez você esteja aqui, minha mãe disse que era para eu vir, então eu vim. Eu ainda não tenho direito de escolher para onde eu posso ir, então eu vim, obrigado. Mano, Deus está falando com você hoje. Ele quer você. Só que Ele não quer parte de você. Ele quer você por inteiro, irmão. Ele quer a totalidade do seu coração. Deus não aceita migalha. Ele quer você inteiro ou Ele não quer. Aliás, Ele quer. Mas se for parte de você, Ele não quer. Ele te deseja por inteiro. Jesus está dizendo, isso não é normal. Isso não é aceitável. Isso é pecado. Mornidão é pecado. Faz Deus vomitar. E o que é que gera isso? O que é que gera essa mornidão? É uma coisa que às vezes a gente deseja muito, principalmente vocês que são adolescentes, que é independência. 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 No verso 17, eles vão dizer, sou rico, não preciso de nada. Nós fazemos isso e essa frase revela tudo. Não preciso de nada. Ninguém fala isso aqui com a boca. Se você diz, eu não preciso de nada, você tem um problemão, precisa de terapia e precisa se arrepender dos seus pecados. Mas a maior parte de nós não fala isso. Eu não preciso de nada. Mas muitos vivem desse jeito. E a tradução para a realidade é, você não fala, eu não preciso de Deus. Mas quando você está mal, você não corre para Ele. Você canta só quero a ti nada mais, mas Ele é o primeiro que você procura quando você está triste? Quando você tem algo para resolver? Quando você está precisando de paz? Quando teu coração está aflito? Quando você está tentado a pecar? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A gente está dizendo, eu não preciso de nada. Eu dou conta da minha própria vida. Para onde a gente corre? A gente corre para o celular, a gente corre para o TikTok, para o PlayStation, para a série, a gente corre para a comida, a gente corre para o sono, vou dormir, para ver se eu esqueço. Isso está revelando algo muito profundo. A gente aprendeu a viver sem Deus. E eu queria fazer uma provocação hoje aqui para você. Se a gente arrancasse o Espírito Santo hoje da tua vida, qual o impacto que isso teria na tua rotina? Se a gente arrancasse, tirei o Espírito Santo da tua rotina, da tua vida, quais os impactos que isso teria no teu dia? Será que tudo mudaria? Não estou pedindo para você me dar uma resposta religiosa, não. Sem Deus eu não consigo nada nessa vida. Não, não é isso que eu estou querendo, não. O que eu estou querendo é que você pense, quais os impactos reais da ausência do Espírito na sua vida? Na forma como tu administra o teu tempo, na tua rotina. A autossuficiência mata a fome espiritual. Mata a fome espiritual. E a gente precisa fazer um contraste com a maturidade cristã, que Jesus nos chama para a maturidade. E Ele diz, olha, quanto mais maduro você for, mais dependente você vai ser de Deus. Mas a gente acha que não, né? Muitos de vocês querem se tornar adultos logo, porque aí vocês vão ter o dinheiro de vocês, as coisas de vocês, o carro de vocês, a casa de vocês. Vocês querem ser independentes. Mas quanto mais a gente cresce em maturidade espiritual, mais a gente percebe que depender é um bom lugar para se estar. Não estou falando de você depender da sua mãe, do seu pai, do dinheiro dos outros, mas depender de Deus. Depender do auxílio, da intervenção dEle. Quanto mais o tempo passa, a gente se percebe mais carente e precisando da intervenção e da graça de Deus. Veja o apóstolo Paulo, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, eu sou o principal dos pecadores. A maturidade vem e não faz a gente ter uma visão superestimada de si, da vida. Não, a gente reconhece a nossa limitação. E a gente percebe que a força só pode vir de Deus, eu dependo dEle. Não é que eu sou forte, não, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque fica claro que é Deus que me fortalece, não sou eu. Eu não consigo sozinho.
Então, se vocês querem amadurecer, se vocês querem crescer, não procurem ser autossuficientes, independentes, capazes de suprir os desejos de vocês. Não, aprendam a correr para Deus. Na vida normal, crescer é ficar independente, mas no reino de Deus, crescer é depender mais. Crescer é depender mais de Deus. Ele não termina dizendo, o apóstolo Paulo, agora eu sou forte. Ele termina dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Eu careço da graça de Deus. Eu preciso de Deus mais do que nunca. É perceber que sem Deus a gente não funciona. Então, mornidão, essa falta de paixão, falta de intensidade, por reconhecermos que precisamos desesperadamente dele, ela precisa ser eliminada, essa mornidão, ela precisa ser descartada, porque como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus recebe maior glória e honra quando a gente aprende a se satisfazer nele, quando a gente corre para ele diante das nossas necessidades. E eu não estou falando só de necessidades físicas e materiais, mas as necessidades da nossa alma. Deus precisa ser o primeiro no nosso coração e a gente encontrar satisfação nele. Satisfação. Ou seja, a falta de fome de Deus não é fraqueza espiritual. É só um deslocamento do nosso prazer. A gente está procurando em outros lugares. A gente está procurando em outras coisas. Aquilo que só Deus pode suprir na nossa alma e no nosso coração. 2. O que rouba sua fome não é só pecado. Beleza, tem aquelas coisas que são pecaminosas, aqueles pecados antigos que ainda ficam fazendo suas ofertas e a gente fica tentado a cair neles. Mas agora presta muita atenção nisso, porque talvez isso mude a tua vida, quando você entender isso realmente. Existem 3 tipos de alimento. Existe o alimento nutritivo, existe o veneno e existe o neutro. Vamos lá, vamos pensar. Diz um alimento nutritivo aí, um alimento nutritivo. Uma fruta, uma maçã. Boto comeu uma maçã esses dias, não foi? Uma maçã, sei lá, um brócolis. Normalmente alimentos naturais são mais nutritivos, né? Agora me diz um veneno, um alimento que é um veneno. Coca-Cola, vem logo na cabeça, né? Coca-Cola. McDonald's. Boa, eu comi um McDonald's, eu fiquei me sentindo tão mal, velho. Eu tô tão certinho na minha dieta, eu comi um McDonald's. Comecei ontem? Pois é, não faça isso não. Mas também tem aquele alimento neutro. Neutro. Que é um que nem é veneno, mas também não é nutritivo. Diz aí. Macarrão. Pois é, macarrão. Ele é um carboidrato de rápida absorção. Olha aí, eu tô estudando, cara. Então, mas esse alimento, ele não é nutritivo. Ele é neutro. Só que esse é o mais perigoso. Porque tem o que alimenta a nossa alma, palavra de Deus, presença de Deus, oração, alimento nutritivo, que vai encher a nossa alma. Mas tem aquele alimento que é o veneno, que é a imoralidade, a pornografia, que mata a gente, que está claro que mata. Mas tem aquele alimento neutro, que é o mais perigoso, que não destrói, mas ocupa, que enche a nossa alma de vazio, que não é escrachadamente pecado, mas que compromete a nossa alma pouco a pouco. Esse é o maior problema da nossa geração. Não é só pecado, é distração. Distração é o nosso maior problema. São coisas que não são pecado, mas que tomam o nosso coração, que tomam a nossa atenção. Você não está sendo destruído, mas você está sendo distraído. Outras coisas têm tido mais o seu olhar. Horas de tela, rolagem infinita, vídeos curtos que a gente assiste muito tempo, dopamina o tempo todo, a todo custo. E nada disso é necessariamente pecado. Assistir um Reels não é pecado. Ver algumas coisas no TikTok não é pecado. Assistir uma Netflix, essas coisas não são necessariamente pecado. Mas isso tudo está fazendo só uma coisa: enchendo a sua alma de nada. De nada, de vazio. Você está gastando muito tempo com coisas que não te dão absolutamente nada, que não te alimentam. Se você assim, ó, beleza, vou comer hoje Coca, McDonald's, vou comer, sei lá, me diz outra coisa que não presta aí, chocolate ao leite, que presta, né, gente, presta,
Vou pensar em outra coisa. Mas, aí a gente pensa, nossa, isso é uma refeição terrível. João Bosco, terrível, terrível. A sua alimentação, mano. Tô falando do McDonald's que você comeu essa semana, entendeu? Mas, se eu disser assim, mano, é só uma coisa que nem faz tão mal assim, Bruno. É tranquilo comer isso aqui. Só que você come isso todo dia. Você comer macarrão com carne moída todo dia. Não, com carne moída não, com salsichinha. Eu não vou comer um macarrão com a salsichinha. Mano, alguns são horríveis, mas alguns são bem feitos assim. É gostoso, mas, mano, se você comer isso todo dia, pode ter certeza que as tuas taxas, teu metabolismo todo vai ser comprometido. Não vai dar para funcionar desse jeito. Você precisa de outros nutrientes. Você precisa de vitaminas. Você precisa de outros nutrientes para abastecer, para te dar força, para aguentar o rojão, irmão. Mas essa vida com excesso de informação está enchendo a gente de nada. Tim Keller, ele ajuda a gente a enxergar isso de uma forma mais precisa. Ele diz assim: ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture seu coração e imaginação mais do que Deus. Muitas vezes não é o pecado escancarado, é algo bom que tomou o lugar errado no seu coração. É um gasto de tempo, de energia, de intensidade com a coisa errada. Porque a gente fala assim, falta paixão por Deus, mas tem paixão para um bocado de outras coisas, né? Tem intensidade, jogos escolares. Jogos escolares. Minha vida é isso agora. Apaixonado pelo futebol. Não, aí está chegando Copa do Mundo agora. Vai ser Neymar. Eu sou do time Neymar, não. Eu sei que todo mundo é contra a minha opinião, mas eu acho que ele não deve ir para a Copa. Mas tudo bem, falemos de outra coisa. Bom esporte, com certeza. Deixa eu te dar uma imagem. Você come um bocado de besteira antes do almoço. Imagina, eu quero que você pense, imagina essa cena. Você comeu um bocado de coisa antes do almoço. Mas aí chegou a comida. Chegou o almoço mesmo. E aí quando chega o almoço, você não quer mais. Imagina, você vai para um restaurante, e aí você começa a pedir um bocado de entradinha. Eu quero uma casquinha de siri. Eu quero um rolinho primavera. Eu quero não sei o quê. A gente vai para os restaurantes aí de vibes diferentes, a gente vai pegando entradinha. E quando chega o prato principal, eu já enchi. Já estou cheio. E é exatamente essa a imagem da nossa vida. Deus prepara um banquete para a gente, mas a gente está chegando na mesa dele sem fome. Ele já preparou tudo para a gente. Um banquete. A gente canta, eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não tem lugar melhor. Olha, a mesa do banquete. A mesa do banquete. Mas a gente está chegando na mesa do banquete sem fome. E não é porque Deus não é suficiente. Ele é. É porque você já está cheio. Você está cheio. Você está cheio de quê? De vazio, dado por uma porção de outras coisas, porque embora o vazio seja vazio, ele ocupa espaço. Ele ocupa espaço no nosso coração. E ele compromete a gente. E aí a gente entra no terceiro e último ponto. É que a moeda do céu é fome. Em Apocalipse capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: compre de mim. Eu tenho roupas novas para dar para vocês, eu tenho colírio para passar nos olhos de vocês, eu sou capaz de ajustar a sua vida, mas compre de mim. Como é que você compra de Deus? Qual é a moeda que Deus quer para fazer essa troca? Porque no final é uma troca, você dá o dinheiro e ele te dá o objeto. É assim que funciona no capitalismo, na vida. Mas Jesus está dizendo, olha, comprem de mim. Comprem de mim. Mas o que é que a gente vai usar como troca? Porque ele está dizendo isso para gente que não tem nada. Como é que alguém pobre compra alguma coisa? Porque no reino de Deus a moeda não é dinheiro. A moeda é fome. Isaías capítulo 55, verso 1, ele diz: venham vocês que não têm dinheiro e comam
de graça. Comam de graça, se aproximem da mesa. Quem tem fome recebe, mas quem está cheio fica fora. Quem tem fome recebe do que Jesus tem para dar. E ele diz, olha, eu sou o pão. Ele chega para os fariseus e fala, olha, os pais de vocês do passado, os grandes que vieram antes, eles comeram pão no deserto e eles morreram. Mas eu tenho um outro pão para dar para vocês. E esse pão sou eu. Eu sou o pão. Se vocês se alimentarem de mim, vocês ficarão fartos, satisfeitos. Uma satisfação que vai tirar de vocês o desejo desenfreado de usar outras coisas para preencher esse vazio, porque você encontrou aquele que realmente é capaz de te preencher. E por que, Bruno? Eu estou na igreja, eu estou vindo, faz tempo, e eu ainda não sinto isso. Por quê? Porque a gente passa horas no TikTok, horas. Mas quanto tempo a gente passa em devoção? Quanto tempo a gente passa de joelhos no chão? Quanto tempo você lê a sua Bíblia, que a palavra vai dizer que lá tem palavras de vida, a ponto dos discípulos dizerem, para onde mais, para quem mais nós iremos? Eles falam isso exatamente depois de Jesus dizer, eu sou o pão da vida. Porque a galera começa a ir embora quando Jesus diz isso. Que papo canibal é esse? Ele está dizendo que é para a gente comer da carne dele. Eu vou embora. E eles começam a ir embora, e Jesus pergunta para eles, todos estão indo embora, e vocês? Aí Pedro fala, para quem mais nós iremos? Só você tem as palavras de vida. É tão bonito isso, né? Mas a gente não gasta tempo adentrando as profundezas disso. A gente está acostumado com vida rasa, e a gente quer se manter lá. Jesus, ele não é quem dá o alimento para a gente, Ele é o alimento. Por isso é necessário viver uma relação com Ele. Você não precisa de mais conteúdo, você precisa mais de Cristo. Mas só que o jeito de você conhecer Cristo é através de uma vida de oração e leitura. Bruno, eu não gosto de ler, aprende. Não tem como ser crente e não gostar de ler. Você vai ter que aprender a gostar. Ah, Bruno, mas eu detesto ler. Vai ter que aprender, irmão. Ou você aprende, ou você está acabado. Hoje tem Bíblia em áudio, então escuta em áudio. Mas você vai precisar adentrar nas Escrituras, porque é lá que tem um antídoto para a nossa alma. A gente tem uma doença, que é o pecado. E o único jeito de resolver esse problema é com o sangue de Jesus no nosso interior. A gente precisa de Jesus. Francis Chan, ele expressa isso de uma forma maravilhosa. Ele diz, Deus não quer uma parte da sua vida. Ele quer tudo. E fome por Deus não combina com coração dividido. Ele quer você inteiro. Ele não quer parte, Ele quer você inteiro. Mas você sabe que você só está dando uma parte para Ele. Que às vezes você vive uma outra vida, que às vezes não é nem pecaminosa, mas é super distraída. Por isso, como responder a pergunta? Como voltar a ter fome? Agora aqui é prático, muito prático. Preste atenção. Para de se alimentar do que está enchendo você. Para de se alimentar dessas coisas que estão enchendo você de vazio. O que é que tu usa como fuga quando tu está triste? Tu vai fazer o quê? Estou triste, vou fazer o quê? Para esquecer meus problemas. Mano, para de usar isso como fuga, corre para Jesus. Aprende a torná-lo o teu prazer. Porque ninguém come alface e diz, que delícia. Não. É adaptação. Ninguém entra numa vida fitness, comendo comida saudável, assim, nossa, sempre amei brócolis. Não, ninguém faz isso, mano. É uma adaptação. Eu agora estou nessa vida fitness. Você acha que eu passei a comer direito do dia para a noite? Não, mano. Eu estou aprendendo. A gente não aprende a ter prazer em Deus do dia para a noite. A gente vai aprendendo aos poucos. À medida que a gente busca, à medida que a gente come uma comida saudável. Para onde você corre quando você está mal? Isso pode até não ser pecado que você está fazendo, quando você está mal, quando você está fugindo. Mas talvez esteja ocupando um lugar que deveria ser de Deus, nos teus momentos de fragilidade. Primeiro, pare de se alimentar, pare de se alimentar do que está te enchendo. Coloque isso na cabeça, para de se alimentar dessas coisas. Quando vier a próxima bronca, o próximo momento difícil, você vai lembrar disso. Parar de se alimentar do que está
do que está me enchendo. Não, eu preciso colocar Deus como uma prioridade nos momentos de dificuldade. 2, aprenda a abrir mão. E aí eu queria falar sobre uma prática espiritual, uma disciplina espiritual. Jejum. Jejum. Você quer ter fome? Faça jejum, literalmente. Você vai ficar com fome. Porque jejum não é parar de comer. Bruno, mas a gente está falando de fome espiritual. Esse é o propósito do jejum. A gente para de comer comida física para a gente alimentar nossa fome espiritual. Para a gente satisfazer a nossa fome espiritual. Jejum não é tirar algo, jejum é tirar algo lícito para recuperar o desejo por Deus. Comer não é um problema, mas eu vou me abdicar do comer para recuperar o meu desejo por Deus, para me alimentar dele. E talvez para você hoje seja um tempo sem celular, sem rede social, sem entretenimento. Eu prefiro o jejum de comida. Comida, para mim, jejum de verdade é comida. As outras são votos que você faz. Mas não é porque isso é errado, é porque isso está roubando a sua fome. Então abre mão do celular por um tempo, abre mão de rede social por um tempo, abre mão de entretenimento por um tempo, aprenda a ficar um tempo sem comer para crescer em devoção. A gente precisa disso, porque como Richard Foster, o autor desse livro, quem quiser comprar, é bom demais esse livro, Celebração da Disciplina, ele diz assim: o jejum nos lembra que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus passou 40 dias no deserto e ele respondeu às tentações com a palavra. Então jejum não é ficar sem comer, isso é dieta. Jejum é você se abdicar do alimento para mergulhar em Deus. Então deixa de comer para ficar com Deus. Se você quiser fazer como votos, sem celular, mas não é só ficar sem celular, porque senão é só sofrimento. Substitui isso por Jesus. Os momentos que você pegaria o celular para ficar vendo rios, abre a Bíblia, pega um livro. Mais de Deus, mais de Deus. E terceiro e último, entenda isso: fome vem comendo. Quer ter mais fome? Coma. Você não espera sentir vontade, você começa, você abre a Bíblia mesmo sem vontade, você ora mesmo sem sentir, e aí algo começa a acontecer. A sua alma começa a aprender um novo hábito. A sua alma, ela passa a desejar. Você se alimenta e você passa a desejar. O seu corpo pede por aquilo. O seu corpo aprende a desejar o que você consome. Sua alma aprende a desejar o que você busca. Se você busca Jesus, a sua alma passa a desejar Deus. Identifique hoje o que é que está ocupando espaço demais na sua vida, para que você vá para um novo nível de fome, para que você realmente queira mais o Senhor, deseje mais o Senhor. Porque talvez o seu problema não seja distância, talvez o seu problema seja excesso. Não é que você está distante de Deus, é que você está com coisa demais te distraindo, você não está longe dele, você está cheio de outras coisas. Jesus não está te dizendo, como eu te disse no início da mensagem, venha mais para a igreja, porque aí o problema vai ser resolvido. Não, o que Jesus está dizendo para você é: volte a ter fome. E como é que eu produzo fome? Comendo, buscando. E aí eu pergunto para você: o que é que está roubando sua fome por Deus? Você consegue identificar, você consegue olhar para a sua vida hoje e perceber o que é que está tirando a sua fome de Deus? O que está roubando o meu coração de Jesus? Eu termino com Salmos 63, verso 3 ao 5. Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. É Davi reagindo, abrindo o coração com Deus. Olha o que ele escreve: Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Não é morno. Aqui, mano, tem muito coração, tem muita paixão. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Ou seja, mano, eu estou com sede, eu estou com fome, eu preciso de Ti. Todo o meu ser, não parte, todo anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Está dizendo: olha, eu não estou no meu melhor momento,
Eu preciso de ti completamente. Eu quero te contemplar no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ou seja, eu quero ter experiências contigo. Eu quero viver, eu quero te ver, eu quero colocar os meus olhos em ti, porque o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeito. Olha, eu vou te buscar, eu vou te encontrar. O teu amor é melhor que a vida. Os meus lábios te bendirão. Eu vou erguer as minhas mãos. Eu vou ser intenso. Eu vou dar mais. Eu vou dar mais de mim. Eu vou me entregar mais. E a minha alma vai encontrar satisfação como um rico banquete. E com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Mano, você quer ter mais fome de Deus? Dê um passo, mesmo sem vontade. Se comprometa. Entregue mais um pouco. Entregue mais um pouco. É de graça. Ele vai vir sobre você. Mas isso não anula a necessidade que você tem de buscar. Não mecaniza a tua vida espiritual. Deus está te dizendo, Toca, venha. Eu quero te levar mais profundo. Eu quero te dar a conhecer o meu espírito. Mano, você tem que ficar indignado. Paulo foi no terceiro céu, você não foi nem no primeiro ainda. Por que Isaías viu o Senhor assentado num alto sublime trono? Eu não vi nada. Por que Davi derrubou um gigante? Por que Daniel ficou vivo numa cova de leões? Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram vivos na fornalha? Porque eles estavam em desconforto. Mas você quer a glória de Deus sentado num ar-condicionado, numa cadeira. Você se acostumou com uma vida de conforto espiritual. Deus está te chamando para a profundidade. Isso passa por ser desconfortável. Ah, Bruno, está difícil orar, está difícil abrir. Lógico, vai ser. No início é complicado. Mas depois que a gente disciplina o nosso corpo, nossa mente e a nossa alma a desejar Deus, isso vai se tornando orgânico e natural. Não a ponto de você dizer, não preciso mais buscar Deus. Não, agora você vai dizer, não tem como não buscá-lo. Não tem como viver a vida e não estar de joelhos diante dele. Eu preciso, minha alma anseia. Sair daqui hoje, galera, eu não quero que você só pare de usar seu celular, ou que você passe a orar mais um pouquinho, não. Eu quero que você seja comprometido com você, de dizer assim, eu me comprometo em desejá-lo mais, por isso o buscarei intensamente, apaixonadamente. Chega de mornidão, chega de mais ou menos. Deus não quer te vomitar. Ele quer te receber e dizer, eu conheço as tuas obras. E no final, isso não ser algo que vai gerar medo na gente, mas que vai gerar na gente alegria. Ele me conhece. Ele sabe onde é que está meu coração. Que seja essa nossa maior expectativa, nosso maior desejo. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. É a hora agora de fazer uma oração sincera. De pedir ao Senhor para te ajudar a identificar o que é que precisa ser removido. O que é que eu preciso abrir mão. Faz isso agora. Pede aí para Deus, Deus, me ajuda a discernir o que é que eu preciso abrir mão. Para onde eu estou fugindo? O que é que eu estou colocando no seu lugar? A gente fica colocando essas outras coisas no lugar de Deus, e isso só produz mais vazio. Parece que o vazio nunca vai embora. Parece que ele se mantém. Mas Jesus está dizendo, olha, me conheça mais, e você vai perceber que eu sou admirável, melhor do que a vida. E aí você vai viver para o dia do encontro, viver para o dia que eu venho buscar a igreja, porque eu conheço tanto aqui na terra e conhecerei ainda mais na eternidade, mas a busca, o interesse por conhecê-lo mais começa aqui, começa hoje, e Ele está te chamando, Ele está dizendo, olha, eu quero conhecer você, e eu quero que você me conheça, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo, e ainda que isso produza desconforto, esteja disposto. Faça essa oração, pessoal.
aí no seu lugar e faça dessa canção a sua oração em resposta